Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Família Virtuosa. E hoje estamos aqui com a nossa querida Jamile, que falará um pouquinho mais para todos nós sobre as virtudes. Jamile, você pode esclarecer assim, trazer para a gente o que são as virtudes? As virtudes, elas são latentes em todos os seres humanos. É como uma sementinha. A gente gosta de trazer essa analogia, Fer, porque ela parece simples, porém muito significativa. Uma semente, ela já carrega nela todos os seus nutrientes. E assim são as virtudes. Porém, ela precisa o quê? Dos esforços e da prática diária para florescer. E Aristóteles, que um grande pensador e filósofo que passou pela humanidade, já trazia que a virtude, ela é o quê? Ela não é um dado assim da natureza de cada um. Ela, a necessidade o quê? Da prática. E aí sim, a partir dessa prática diária, é que ela vai se tornar uma habilidade intrínseca. Sim, e aí, a partir daí, ela vai motivar e transformar ali as ações, os pensamentos mais saudáveis. Então, Fer, o que seria isso, né? Uma analogia simples. É como o nosso cabelo. O nosso cabelo, ele cresce naturalmente, né? Sim. A virtude, ela não é assim, como um dado da natureza. A gente já tem, porém há a necessidade da prática para que ela floresça, para que ela se torne essa habilidade intrínseca a cada um. Como se fosse um tônico para estimular o crescimento, né? Sim, a necessidade de um esforço. Não é naquela inércia, né, que vai sozinha, não. Ah, sim. E, Jamile, fala pra gente assim, por que é ainda tão difícil as pessoas compreenderem que trazemos já essas habilidades intrínsecas dentro de cada um de nós? Então, Fer, porque por muito tempo o que aconteceu? Acontece que as virtudes ficaram muito associadas apenas a templos religiosos. Teve essa conotação, mas na verdade, já muitos pensadores já traziam esse olhar sobre as virtudes mais profundo, como Aristóteles, Pestalozzi, French, Maria Montessori, Froebel. Eles já traziam sobre a importância das virtudes ali em vários âmbitos. No âmbito da educação, da escola, das famílias e em todos os meios sociais. E ainda hoje encontramos resistências. Jamile, agora falaremos um pouquinho sobre a educação. Né? Sabemos que ela é muito importante para a construção do ser, né, que todos somos. No entanto, hoje vem sendo priorizada muito a educação cognitiva, né? Mas sabemos que tem aí a educação cognitiva, a emocional e a consciencial. Eu gostaria que você trouxesse para a gente aqui, né, a diferença entre elas. A educação cognitiva, ela é mais focada no intelecto, o famoso QI. E ela é muito importante, sim, para essa primeira fase do autodesenvolvimento, aonde a gente vai trazer ali o saber. E esse primeiro momento, saber, o identificar, o conhecer, e ela vai ser mais importante ainda depois para as outras fases mais reflexivas. E então traz a diferença assim pra gente, Jamile, com a emocional. Já a emocional, ela é o saber sentir. Ela vai trazer o quê? A autorregulação. Eu percebo, eu identifico, né? E eu vou levar ali toda essa parte do cérebro para o coração. É o sentir. Eu aprendo a me autorregular diante das experiências, desafios que a gente encontra. E aí eu aprendo a equilibrar emocionalmente. E qual que é a diferença então, Jamile, entre, né, essas duas educações aí, né, que é a cognitiva, a emocional, que a gente percebe que elas se complementam, para a educação consciencial? A consciencial, ela já vai trazer a prática das habilidades virtuosas.
ela não atua apenas ali nos efeitos, mas de uma forma mais profunda nas causas que causam esse desequilíbrio emocional, trazendo essa prática perseverante, constante, diária das habilidades virtuosas. A calma, a paciência, a flexibilidade, a perseverança. E ela vai, cada vez a gente pode observar que está desenvolvendo mais essas virtudes quando elas têm um olhar mais amplo. Ela vai na nossa essência, porque traz aí uma abordagem mais profunda, cada vez mais conectada com a espiritualidade e a religiosidade. Jamile, então nos fale por que a psicologia transpessoal consciencial nos convida não apenas para a educação das emoções, mas para o desenvolvimento das virtudes, para a educação, né, das virtudes. Sim, Fer, por quê? É importante sim, nós utilizamos a educação cognitiva, a educação emocional, para auxiliar nesse processo do desenvolvimento das virtudes, sim. Mas quando nós educamos a criança apenas para as emoções, a ela apenas a lidar ali com aqueles desequilíbrios emocionais, é como se a gente estivesse apenas ensinando ela a apagar um incêndio. Mas não estamos ainda ensinando ela a atuar diretamente na causa. E aí o que acontece? Essas emoções desequilibradas continuam voltando a acontecer. Já quando eu educo para as virtudes, eu ensino essa criança a perceber, a identificar, a nomear essas virtudes e que elas são convidadas, aí sim eu vou estar ensinando essa criança desde pequenininha a ela a não estar apenas trabalhando ali nos efeitos, mas sim de forma mais profunda nas causas. E você, Jamile, tem assim um exemplo para nos trazer aqui, né, de algum caso clínico, de repente? Você tem algum exemplo para nos trazer? Sim, Fer. Certa vez, uma criança de 11 anos esteve em nosso consultório e essa criança, ela tinha medo de falar em público. Ela tinha sensações de uma mão suada, um coração acelerado. Chegava já a estar com um transtorno de pânico. Ela não conseguia falar em público na escola, quando pediam para ela faziam perguntas, né, o professor, então ela não conseguia. E gerava toda essa situação para esse pequenino coração. Então, dentro do processo terapêutico dessa criança, nós auxiliamos ela, sim, a reconhecer essa emoção, né? Que emoção que eu estou sentindo? Ah, ansiedade. Né? Ela a identificar quais momentos que trazem essas sensações para mim, esses sentimentos, que situações do meu dia a dia que traz essa sensação. Né? E logo após ensinamos sim ela a se autorregular emocionalmente, a se acalmar diante desses momentos. Porém, ainda continuava vindo com bastante frequência essas emoções. E que trabalho foi desenvolvido, Jamile, para que diminuísse essa frequência, né, dessas manifestações da ansiedade? Veja, Fer, durante aí meses de um processo terapêutico, a gente auxiliou então essa criança a perceber, identificar, nomear ali que virtudes ela estava sendo convidada a despertar nesses momentos. Nessas experiências, desafios que com certeza a criança vai ter. Isso a gente não vai impedir. Porém, ela saber como acessar essas ferramentas internas, esses superpoderes que a gente fala, que são as habilidades virtuosas. E aí, trouxemos as virtudes da calma, a virtude do auto-amor, da autovalorização, da autoconfiança, da humildade, do sentimento de aprendiz, para que essa criança conseguisse acessar de forma mais profunda, atuando então aí nas causas. E essa criança conseguisse levar essas habilidades virtuosas além ainda desse foco apenas no emocional. E qual foi o resultado, né, desse trabalho, assim, realmente é muito estimulante a gente até ouvir, né, e muito significativo também. E qual foi o resultado, Jamile? Fer, é até emocionante, né, porque quando a gente vai ali, atua auxiliando a criança a despertar mesmo essa sua essência virtuosa, ela trouxe uma fala muito significativa. Ela veio e disse: tia, no domingo na igreja,
eu consegui ler na frente de todos. Isso já foi um avanço muito importante. Veja como ela tinha todas aquelas situações, né, que acabavam a paralisando. E outra fala muito frequente para ela que ela trouxe foi: eu já não sinto mais aquele nervosismo constante, as mãos suando, o coração acelerado. Eu ainda tenho, sim, tia, algumas borboletas no estômago, mas elas estão ficando cada vez mais fraquinhas. Olha a percepção da criança. Muito significativa, realmente. Jamile, coloca pra gente então como é que as virtudes de fato se desenvolvem assim no coração da criança. O processo de desenvolvimento das virtudes no coração dos pequeninos, ele começa primeiro com o adulto consciente, aprendendo sobre essas emoções, aprendendo a nomear, a identificar, como exercer essas habilidades virtuosas ali no dia a dia. E a criança vendo esse exemplo dos pais. Isso é muito importante, porque vai nos pedir, sim, tempo, como todo processo de aprendizagem, prática, esforços perseverantes, né, dentro dessa caminhada aí. Mas é o adulto consciente que mais influencia essa criança nesse caminhar. Então, o exercício não é apenas com a criança, né? É com a família, né? Com os pais ali também exercitando isso nos seus próprios corações. Sim, a gente fala assim como um ciclo virtuoso, né? Ali no lar, na família e consequentemente na sociedade. Porque, Fer, uma coisa que a neurociência traz é que grande parte, a maioria do aprendizado em relação aos pequeninos vem através dos neurônios espelhos. Então, o que é isso? A gente fala para os pais. As crianças são como uma esponjinha, Maria Montessori já trazia. Elas absorvem tudo à sua volta. E essa é a primeira ferramenta de aprendizado. Então, o que é um espelho, gente? Se eu levanto a mão aqui, o que o espelho faz? Vai refletir igual. Então, ela observa os sentimentos e em todos os aspectos a atitude do adulto, o educador, o pai, né, que mais está próximo daquele pequenino. Então eu gosto de trazer para os pais isso, sem aquela cobrança, amorosamente, mas trazendo uma analogia que eu acho que acaba ficando mais simples, porém muito significativa, que traz assim, vamos supor uma criança quando comete um erro, né, a criança riscou a parede, o pai chega, arranca o lápis da mão, para com isso, você fez tudo errado, grita ou até bate na criança, né? Sabemos que muitas vezes há uma intenção positiva dos pais ali em corrigir, em orientar. E aí essa criança, diante de uma frustração, diante de uma situação que ocorra também com ela, de que alguém errou com ela, essa criança na mesma hora, ela grita, bate, né? E tem essa reação e a família pode trazer, nossa, mas ela faz de propósito, faz pra me provocar, né? Naquele momento da birra talvez ali, porém, essa atitude é apenas espelho. Peraí, como meus pais, como a pessoa que eu mais convivo, né, os adultos, reagem diante das situações de frustração? Como que eles agem? E aí, através do neurônio espelho, elas agem. Então reproduzem, né? Reproduzem. Então, certa vez, uma formação internacional, colocaram uma frase que eu achei importante. Ela trazia assim, nós ensinamos nossos pequenos muito mais quando vivemos do que nós paramos para falar. Não grita! Você tem que ter paciência! Como? Se às vezes não somos repertório do que é essa paciência? Quando tem uma situação que nos frustra, às vezes nós explodimos, somos seres humanos. Mas e aí? Eu sou repertório de ensinar como eu me acalmo? Naquela situação, filho, eu estou nervosa. Né? Eu estou nervosa. É genuíno. É o exemplo dos nossos esforços verdadeiros e perseverantes de seres humanos falhos que nós somos. Exemplos de aprendiz da vida. E aí eles vão tendo repertório em várias situações de como agir. Nossa, muito significativo realmente. E muito importante também trazer que os pais, né, não são perfeitos e erram, e o próprio erro já serve também de aprendizado, né? Quando eles se percebem ali, desculpa, filho, falei assim com você, mas a mamãe também está aprendendo, né? Então isso também já é um exemplo para aquela criança que estará absorvendo tudo bem, né? Eu também posso errar e eu posso ali estar me reparando ali o meu erro, né? Isso, que é de uma forma mais profunda a educação consciencial.
né? Que a gente vai despertar essa consciência na criança. Então, só uma questão que eu queria trazer, que você colocou esse ponto, Fer, que eu brinco que é como se fosse arquivos no computador. Sabe quando tem uma situação que você fala, peraí, eu tenho lá na pasta do meu computador algo falando sobre isso. Quando tem uma briga, quando alguém toma um brinquedo de mim, quando alguém passa na minha frente, tem lá na pasta do meu computador, peraí. Aí eu clico lá e abre todo aquele repertório do que fazer, de como as pessoas já agiram, como eu já vi que deve agir. E aí a criança faz. Então, o que mais nós deixamos passar pelas telas dos olhos dos nossos filhos? Inclusive, é importante até conteúdos. Não só das atitudes, mas também de conteúdos que os pais vão semear nesse despertar virtuoso ali diariamente. O que eles mais ouvem? Que música? O que eles mais têm visto? É o que mais eles vão absorver. Então, vão estar replicando. Jamile, então coloca pra gente assim, se o desenvolvimento dessas virtudes, né, elas impactam no adulto de amanhã, né? De que forma essas virtudes desenvolvidas, elas podem então influenciar no adulto, que essa criança se tornará, né, no amanhã? É muito importante, muito significativo, porque a criança ali despertando de uma forma mais profunda esses superpoderes, essas habilidades virtuosas, não quer dizer que ela não vai ter desafios. Sim, vão encontrar diversos desafios pelo caminho, como todos nós. A diferença é que ela sabe que ela tem essas habilidades virtuosas e como acessá-las, por essa prática diária, trazendo o quê? Trazendo ali a leveza, a mansidão, a ideia de que eu sou um aprendiz, não estou buscando a perfeição. Nessa escola da vida, né? Aqui nós não estamos só para diversão, mas é uma escola. Tudo é uma oportunidade de aprendizado, o convite que a vida nos traz. Um convite leve ou um convite pesado, né? E tudo isso, essa criança, ela vai trazer mais equilíbrio e, consequentemente, mais felicidade. Como Maria Montessori já trazia há 100 anos atrás ali, falando que vão semear a paz, a cultura da paz. E como isso é precioso. E a gente vai ali, o quê? Transformando gerações, né? Aí de gotinha em gotinha, como a gente gosta de trazer aqui na Infância Consciente, parece que uma gotinha é muito pouco. Mas de gotinha em gotinha, essa gota faz falta no oceano. E aí vamos criando um mar aí de conexão e de despertar consciente. Com certeza, né? Então se tornará um adulto muito mais equilibrado, né? Com repertório e recursos para se autorregular diante dos desafios, né, Jamile? Papai, mamãe, educador, o adulto que faz parte da vida de uma criança, gratidão por estar aqui conosco neste episódio e convidamos vocês toda segunda-feira, ativem o sininho que estaremos aqui às 20 horas do horário de Brasília, com novos episódios. Sim, e para você que perdeu algum episódio, chegou agora, não se preocupe. Todos os episódios estão salvos aqui nesse canal do YouTube. E espalhem a mais famílias e a mais corações. Até o próximo episódio. Gratidão. Gratidão.